queria convidar as pessoas para vir compor a mesa. Primeiro a Martinha Clarete Dutra, diretora de Políticas de Educação Especial do MEC. O Vitor Mamana, diretor do CTI Renato Archa. E o Rodrigo Cainelli, desenvolvedor de tecnologias assistivas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, do campus de Bento Gonçalves, que trouxe... E como vai funcionar? Bom, o seminário no geral, né, tem esses 3 temas, hardware, software e políticas públicas, porque conforme a gente foi entrando em contato com as pessoas, a gente ia descobrindo que a produção e fomento de hardware, a produção e fomento de software e políticas públicas que dessem sentido para os seus usos eram questões dentro do campo. Então a gente, por isso, estruturou o seminário dentro desses 3 eixos. A ideia aqui é que as ideias das pessoas possam se compor, então a gente trouxe pessoas com experiências diferentes, com pensamentos diferentes, e a ideia é que as apresentações, o máximo possível que a gente puder, pessoas que estão aqui para falar com a gente, o máximo que a gente conseguir integrar as ideias, vai ser melhor. Por isso a gente mandou para os palestrantes antes uma pergunta sobre cada um desses eixos, e de hardware, qual que é a diferença que o hardware faz na vida da pessoa com deficiência, que vale o investimento nesse tipo de equipamento. E a ideia é que cada um aqui, a partir da sua experiência, responda essa pergunta. Então teremos 20 minutos para cada palestrante e mais meia hora que a gente vai abrir para perguntas da plateia. É isso, tá? Podemos fazer uma ordem de apresentação, que é a Martinha, depois o Vitor e depois o Rodrigo? Pode ser? Então tá bom. Antes da fala inicial, eu quero parabenizar, toda a equipe do Ministério das Comunicações que organizou, aí junto com o grupo que apoia nesse trabalho de consultoria, esse trabalho que retoma um processo com a possibilidade de potencializá-lo, expandi-lo. Então, nesses 30 minutos, eu organizei a apresentação, assim como intervenção, para contextualizar a experiência do Ministério da Educação em parceria com os sistemas de ensino das redes públicas de educação básica no Brasil. E depois, num segundo momento, eu quero apresentar as principais ações hoje implementadas relativas ao tema desta mesa e quero concluir com o suposto impacto desse processo. Então, quando a gente recebe um convite, Gustavo, para falar do que significa o hardware no processo educacional das pessoas com deficiência, eu não posso deixar de dizer que para nós, no Ministério da Educação, a experiência tem mostrado que há um casamento aí necessário entre o hardware e o software. No nosso caso, nós temos sempre tendo dificuldade em separá-los. Acho que também não é o caso, é mais por uma questão didática, não é isso? Para a gente aqui especificar o que nós queremos comunicar e principalmente aplicar esse conceito. Então, desde 2003, quando a nossa equipe assumiu a área da educação especial do Ministério da Educação, nós tivemos um grande desafio posto pela então equipe de governo do presidente Lula, que era exatamente o de formular políticas públicas para o processo de inclusão escolar das pessoas com deficiência. Nós tínhamos uma análise inicial
de que o índice de inclusão escolar das pessoas com deficiência no Brasil era muito baixo. E o Brasil, signatário que é de documentos internacionais, vinha sendo questionado. O que o governo brasileiro tem feito para mudar esse quadro? Então, de quem estava na escola, nós tínhamos 13% de inclusão escolar. Só que nós também tínhamos um outro mapeamento de que o ensino fundamental, que por ocasião da nossa nova Constituição Federal, promulgada em 88, era a etapa obrigatória, na época definida numa faixa etária de 7 a 14 anos, portanto, no Brasil, nenhuma criança ou adolescente entre 7 e 14 anos poderia estar fora da escola, e por um cruzamento que a gente fazia entre os dados do Censo Escolar e do IBGE, nós identificávamos aí uma população, de cerca de 3 milhões de pessoas nessa faixa etária fora da escola, vivendo em situações de extrema vulnerabilidade social. E dessas, por estimativa, nós também tínhamos um indicador de que seria 1/3 dessa população em idade escolar obrigatória, fora da escola, 1/3 seria constituído por pessoas com deficiência. Então, diante desse cenário, o governo federal, dentro das suas atribuições, considerando que o sistema educacional brasileiro é articulado e operado de forma colaborativa num sistema nacional de educação entre os 3 entes. Então, o município é responsável pela educação infantil e pelo ensino fundamental inteiramente. A esfera estadual é responsável pelo ensino fundamental e médio inteiramente. E a União pela regulação e fomento, regulação da iniciativa privada e fomento da educação superior pública. Então, dentro dessas especificações e atribuições, caberia ao Ministério da Educação, no plano da orientação nacional, das diretrizes nacional da educação, definir políticas públicas para a educação inclusiva das pessoas com deficiência. E foi aí, então, que nós iniciamos no MEC 3 frentes de trabalho. Primeira frente, de regulação, de alteração dos marcos legais, políticos e pedagógicos, que, advindos da década anterior, admitia a exclusão da pessoa com deficiência, porque admitia que, com base na condição sensorial, física ou intelectual, uma pessoa com deficiência não precisaria estar na escola, contrariando o princípio constitucional de que o direito à educação é um direito indisponível. Isso quer dizer que ninguém pode dispor dele, nem meu pai, nem minha mãe, nem minha avó, nem o juiz, ninguém pode dispor de um direito subjetivo e difuso, que é considerado direito humano, direito à educação. Então, havia uma contrariedade. Então, o primeiro ponto, o MEC teria que regular e reordenar toda a legislação própria da educação, colocando o direito da pessoa com deficiência à educação inclusiva como um direito incondicionável. Segunda frente, criar financiamento público para a efetivação desse direito. Nós sabemos que, historicamente, as pessoas com deficiência no nosso país estiveram à margem dos processos sociais, não só da educação. E por essa razão, se criou no imaginário social essa ideia de que a deficiência invalida, de que a deficiência incapacita e isenta a pessoa de direitos e de deveres. Então, você não é obrigado a fazer nada, mas você também não recebe nada, não tem nada garantido. Então, torna-se um ser imperceptível na sociedade em que vive.
não é? Então, baseado nesse fato, né, nós tínhamos que alterar esta concepção. Então, o modelo social de deficiência vem trazer para nós, né, uma nova forma de compreender esta realidade. E esse novo paradigma retira o foco da condição individual, sensorial, física, intelectual e coloca esse foco no ambiente, no conjunto de situações vivenciadas por esse sujeito. É o que nós chamamos de barreiras instituídas, sejam barreiras instrumentais, barreiras arquitetônicas, metodológicas, barreiras atitudinais, que é o preconceito, a discriminação, não é? E ao identificar essas barreiras, que para cada pessoa pode ter uma consistência, uma incidência, por quê? Porque uma pessoa não se resume à cegueira, à surdez, à paraplegia, à hemiplegia, à tetraplegia. Uma pessoa é um conjunto. E esse conjunto está inserido num ambiente social, com determinada condição econômica, ambiental, etc. Então, as oportunidades iguais de que fala a nossa Constituição Federal, as oportunidades só podem ser consideradas isonômicas quando as pessoas são compreendidas, percebidas e valorizadas dentro da sua especificidade, das suas características individuais e atendidas. Então, até aqui, o sistema público brasileiro não possuía um financiamento próprio para enfrentar essas barreiras e eliminá-las. O que historicamente se chamou de estar preparado, que é um grande equívoco conceitual. A escola nunca vai estar preparada, por quê? Porque a natureza da nossa sociedade é altamente dinâmica. Então, se nós pensarmos aqui no universo do desenvolvimento tecnológico, o software que hoje foi para a praça, amanhã já está desatualizado. O hardware que hoje foi apresentado já tem que ter gente pensando não só na sua manutenção, como na sua atualização. Então, portanto, tem como pensar um software ou hardware altamente preparado para tal situação. Por quê? Porque a situação é extremamente flutuante, líquida, fluida. Então, por isso a escola tem que ter a consciência de que vai, ao identificar o sujeito do seu trabalho pedagógico, que é cada estudante, cada professor, cada pessoa que ali se encontra, automaticamente ela precisa também ter estratégias de eliminação das barreiras que possam impedir ou prejudicar o pleno acesso, a plena participação, para que cada um e cada uma tenha a oportunidade de aprender. É esse o grande objetivo da escola, formar cidadãos e cidadãs. E para que esse processo seja contínuo e permanente, todas as pessoas que ali estão devem ter os seus saberes valorizados, para que o conhecimento seja reconstruído, ampliado, potencializado a cada dia. Portanto, todo o trabalho do sistema de ensino não se dá a partir de um padrão homogêneo, de critérios previamente estabelecidos. Não, há sim um planejamento, porque há uma intencionalidade nesse processo. Há uma compreensão do que ele significa, portanto, há concepção. Mas a prática, ela se associa à concepção e não se separa dela. Portanto, uma questão se coaduna com a outra, a prática e a concepção, não é? Então, por isso, a necessidade de nós termos marcos regulatórios adequados, coerentes com o princípio do direito à educação. Segundo, política de financiamento,
E terceiro, estratégias de implementação. Então, basta ter uma boa concepção, um excelente projeto político-pedagógico, um financiamento definido, duplo Fundeb, Fundeb maior, programa Dinheiro Direto na Escola ampliado para as escolas com matrícula de pessoas com deficiência, plano de ações articuladas com ações e subações de apoio técnico e financeiro específicos para as escolas com matrícula de pessoas com deficiência? Não basta. Essa é uma parte da tarefa. É um caminho de organização e planejamento de uma gestão pública. Qual é a terceira etapa do processo? Estratégias de implementação. Esse é o pulo do gato. Como é que vamos alterar a realidade da escola? Como é que vamos garantir que uma gestão educacional se planeje para trazer à escola as formas de identificação e eliminação das barreiras? É nesse momento que entra o papel da tecnologia assistiva. Então, a tecnologia assistiva vem para a educação como uma ferramenta, como uma estratégia, né, para construir pedagogicamente. E quando eu falo assim, eu quero dizer para vocês que esses produtos, esses recursos, devem ter, junto com eles, todo um programa de formação docente. Por quê? Porque eu tenho que saber para que serve. Qual é a sua especificação? Pedagogicamente, eu aplico em quê? Que diferença ou impacto fará na alfabetização desta criança? Na vida profissional daquele jovem? A escola tem o papel de ser um grande agente formador. Portanto, inserir os recursos de tecnologia no período, na mais tenra idade da criança, do estudante, e ampliar esse processo durante todo o seu percurso de escolarização, sem dúvida nenhuma nós estamos formando um outro sujeito, né, que vai ter uma outra capacidade de protagonizar as suas relações sociais, profissionais, não é mesmo? Por quê? Porque nós não vamos nos deparar com um sujeito, depois lá na frente, com 40 anos de idade, que pela primeira vez vai conhecer um leitor de tela. Então, acho que hoje nós temos como princípio, na formação educacional da nossa população, já inserir no início da sua escolarização o uso dos recursos tecnológicos para todas as pessoas, com e sem deficiência. Por quê? Porque simplesmente hoje o mundo vive imerso nesse ambiente tecnológico. E negar esse acesso é, sem dúvida nenhuma, extirpar o direito de participar, o direito de ser, de pensar e de construir junto. Então, foi pensando nesse processo amplo que nós desenhamos, né, algumas ações. Então, aqui nessa telinha eu coloquei alguns desenhinhos, né, que tem ali alguns tipos de mouse, acionador de pressão, software de comunicação alternativa. Então, você está vendo uns hardware, outros software, mas o hardware para funcionar tem que ter um software embarcado. Então, a gente sabe que essa discussão é assim mesmo. E esses daqui, então, são alguns produtos que nós adquirimos como periféricos de promoção de acessibilidade, né, no caso dos diferentes mouse, que vai, então, atender diferentes características individuais, aquele que vai rolar com os pés, né? Aquele que vai atender algum movimento que a pessoa preserva e com ele ela vai acionar o clique e por aí afora. O software de comunicação alternativa que hoje nós compramos e nós sabemos que num futuro bem próximo nós não precisaremos comprar mais, porque a professora Carolina da Universidade Federal do Rio de Janeiro está concluindo a tradução do Arasaki, que é um software livre de comunicação alternativa, tão rico
tão versátil quanto esses que nós adquirimos. Nós temos alguns hoje livres, mas muito restritos, muito restritos, e que nós embarcamos nos nossos equipamentos que colocamos à disposição das escolas pelo Brasil. Mas ainda somos impelidos a adquirir. Por quê? Porque entendemos que o processo educacional merece, necessita e exige de nós cada dia mais o aprimoramento dessas ferramentas, né? Aí na próxima telinha, que eu trouxe mais alguns que são as lupas manuais, a lupa eletrônica, a máquina de escrever em braille, né? Que são também para nós elementos fundamentais para a autonomia do estudante, para o compartilhamento do processo educacional. E na terceira telinha, trago para vocês ali o notebook, né? O computador de mesa, o scanner com voz, as impressoras, tanto a multifuncional colorida, bastante usada para as pranchas de comunicação alternativa, para ampliação de texto, etc. E também a impressora em braille, né? Hoje, essa ação, que se chama Sala de Recursos Multifuncionais, está implantada em 37 mil escolas brasileiras, e até o ano que vem nós atingiremos 42 mil escolas, 100% dos municípios, considerando que aqueles municípios muito pequenos terá pelo menos uma escola com 50 itens. Então esses são alguns dos itens. O kit completo contém 50 itens. O MEC faz uma licitação nacional e disponibiliza para as escolas indicadas pelas secretarias de educação. Essas escolas têm que entrar no critério do programa, né? O critério é a matrícula de estudantes com deficiência nas classes comuns do ensino regular. Aí, para ir concluindo aqui a apresentação, eu trouxe dois gráficos para vocês, para apresentar o impacto desse conjunto de políticas. Então, eu quero que fique claro. Essa ação, ela vem casada com a Rede Nacional de Formação, portanto, toda a escola que tem estudante com deficiência, que tem a sala de recurso, ganha vaga na formação continuada, cursos de aperfeiçoamento e especialização, para exatamente compreender o papel desse recurso na prática pedagógica. E junto com essa ação da rede de formação, vem também um recurso extra financeiro para a escola, porque vai direto para a escola, para adequação arquitetônica do prédio e aquisição de um outro recurso que possa ser muito específico. Esse gráfico mostra, da educação básica, né, Adriane? Mostra que em 98 nós tínhamos 13% de inclusão escolar. E em 2012 nós atingimos 76%. Então verifiquem vocês que nós temos um caminho a percorrer, tanto no processo de inclusão como no processo de acesso. Nós temos a missão de universalizar esse acesso. E para isso nós trabalhamos juntamente com as demais áreas, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Direitos Humanos, para fazer a busca ativa dos beneficiários do benefício da prestação continuada com deficiência em idade escolar, que atualmente foi alterada pela Emenda Constitucional 59, e hoje toda pessoa de 4 a 17 anos obrigatoriamente tem que estar na escola. Então nós temos feito essa busca ativa e temos a meta de universalizar esse acesso até no máximo 2014, né, atingindo mais 378 mil matrículas da educação básica. Hoje esse número está em torno de 800 mil. E agora eu fecho com o gráfico da educação superior. Percebam, minha gente, olha, se nós investimos na base, nós proporcionamos a continuidade do fluxo escolar. Em 2003 nós tínhamos 5 mil matrículas de estudantes com deficiência na educação superior. Em 2011 esse número foi para 23 mil. É pouco? É muito pouco. Mas percebam, né, quanto cresceu. E sem dúvida nenhuma, esse é um impacto real, né, porque as pessoas com deficiência se apropriando de ferramentas e estratégias de acessibilidade e sem dúvida nenhuma construindo autonomia
no processo de desenvolvimento integral desse ser humano, toda a nação brasileira ganha com isso. Então, muito obrigada pela atenção. Bom dia a todos. Eu sou o Victor Mamana, do CTI Renato Archer, lá de Campinas. O CTI é um órgão da administração direta. Eu sou físico de formação e comecei a atuar nessa área bem lá no finalzinho da década de 80, que a gente fez o primeiro dispositivo para acionamento de computador para pessoas com paralisia cerebral na escola Quero Quero, lá em São Paulo, não sei se você conhece. E depois disso, vários projetos. Bom, o fato é que nesse ano de 2011, quando eu assumi a diretoria, o ministro Mercadante, especialmente o Marco Antônio Oliveira, que era o secretário da CECIS na época, trouxeram esse desafio para a gente de atuar com tecnologia assistiva, né? E aí eu vou explicar um pouquinho esse papel que a gente passou a desenvolver no CTI. É importante também colocar um contexto aqui, porque o Ministério da Ciência e Tecnologia, e agora o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ele sempre teve essa dicotomia entre ciência e tecnologia. E é preciso dizer que ciência e tecnologia não necessariamente tem uma coisa a ver com a outra. Tá? Na verdade, são coisas bem diferentes, né? E pode ter uma relação muito forte ou não, mas dependendo do tipo de atividade. E quando o Mercadante colocou a palavra inovação no nome do Ministério, daí sim a gente passou a saber o que realmente o Ministério tem que fazer, né? Então é ciência e tecnologia para inovação. Então houve essa grande mudança, eu considero um momento muito importante do Ministério nesse momento, porque deixou muito claro, né, aquele espaço de embate entre a academia e o setor produtivo. Em um dado momento houve essa convergência em torno da inovação que realmente ajudou muito a entender o nosso papel. E é um trabalho, então, esse de colocar a tecnologia assistiva nas unidades de pesquisa que iniciou com o ministro Mercadante, o ministro Halpe abraçou e um grande apoio a todas as iniciativas. Marco Antônio Oliveira, na época de secretário, também foi uma peça-chave, e depois o Eliezer Pacheco, que passou a implementar todas essas atividades. Então essas são as lideranças do Ministério, e o CTI é o Exército. Nós fazemos o trabalho, né? Nós temos que, vamos lá para o campo de batalha para vencer todos os desafios, né? Então, nesse sentido, o CTI, como administração direta, é um instituto voltado para atuar nas políticas públicas. Essa é uma característica muito interessante do CTI. Ele não é uma instituição eminentemente acadêmica, muito pelo contrário, nosso papel é atender a sociedade e várias políticas nas quais nós nos envolvemos, desde o Viver Sem Limite, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política de Semicondutores, Política de Displays, Política Nacional de Defesa, Política Nacional de Alerta Antecipado de Catástrofe, trabalhando com o CEMADEM, né, que faz alerta antecipado. Então, essa é uma coisa muito interessante do CTI, porque ao longo de sua história ele teve papéis importantes na consolidação de políticas. Se você olhar a missão da instituição, é em tecnologia da informação. Acontece que a tecnologia da informação está em tudo hoje, né? Então a gente acaba atuando em muitas áreas, e uma delas é a tecnologia assistiva. Vamos colocar o próximo slide? Eu vou fazer uma... vamos ver se eu consigo usar isso, porque realmente é um desafio. É esse mesmo? Pronto. Então aqui eu tenho uma imagem com os vários logos das 18 unidades de pesquisa do Ministério. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem 18 unidades de pesquisa. O CTI, o logo dele, lembra um pouquinho uma placa de circuito impresso, né? Porque tem a ver com tecnologia da informação. Cada uma dessas unidades tem o seu papel. Nós temos 5 secretarias, né? Estão aí as fotos dos secretários, na Secretaria Executiva, o Elias, a CEPED. Eu não vou falar todos os nomes, que eu esqueci algum. Não vou esquecer, não. Mas eu não vou falar não, porque não precisa. Mas está aí todo mundo, o Carlos Nobre, o Virgílio, agora o Alvo Prata na CETEC, na CECIS agora a Sônia, e atuando na CECIS. Muito bem, e se a gente pensar, bom, esses 18 unidades de pesquisa, o que esse pessoal faz? Né? Afinal de contas, bom, alguém já deve ter ouvido falar de álcool combustível, o INT, que lá na década de 10, né, 1910, comecinho do século 20, desenvolveu a primeira solução de álcool combustível. O CTI fez a primeira demonstração de voto eletrônico,
São coisas que quase não estão na nossa vida hoje, tá certo? O INPE faz a previsão do tempo, né? Então, cada unidade dessa tem um papel imprescindível na nossa vida. O Observatório Nacional tem 200 anos, né? São instituições centenárias, né? Tão antigas quanto a República, e estão aí atuando e prestando serviço para a sociedade. Muito bem, o CTI é essa instituição que eu estou mostrando uma foto agora, que é uma foto aérea. Tem uns dados aí que estão meio errados, viu, gente? Na verdade, a gente acabou de fazer nosso termo de compromisso de gestão. Nós estamos com 170 servidores, um total de comunidade de 650 pessoas. Então, é uma unidade de pesquisa que ela atua com uma fundação de apoio, que é a FACT, né? Aí estão os dois logos do CTI e da FACT. E a FACT é uma OCIP, cujo objetivo dela é apoiar o CTI, né, por estatuto. E a gente tem, então, essa possibilidade de atuar com o setor produtivo. Hoje, se for pensar em termos de força de trabalho, 2/3 da força de trabalho que atua nesse ecossistema CTI e FACT é de não servidores públicos, né? Então, isso mostra que a gente está, se a gente consegue sustentar essa gente toda, é porque algum serviço a gente está conseguindo prestar para a sociedade, né? Tá certo? Sim, a nossa forma de atuação é uma atuação na forma de matriz de competência. A gente olha para a sociedade como stakeholders, né? Stakeholder, a definição clássica, é pessoa que tem interesse em um determinado assunto. E a gente coloca as nossas divisões. Então, do lado direito tem ali uma matriz, né, com as divisões tecnológicas do CTI. São 12 áreas, desde materiais, desde um recobrimento, um filme de recobrimento para melhorar uma propriedade de uma determinada superfície, até software, né? E a gente pensa na sociedade como stakeholders. Do lado esquerdo eu tenho, então, os stakeholders são 3 esferas, que é a legitimidade, urgência e poder. E aí está o governo, as entidades sociais, a indústria, né, e o setor produtivo, e a academia, né, que seria a legitimidade. Então é assim que a gente busca atender a sociedade. E aqui estão, próximo slide já tem os logos das diversas políticas em que a gente atua lá no CTI, as políticas nacionais, né? E aí apareceu a questão da tecnologia assistiva. O CTI, na verdade, já tem, historicamente, há muitos anos, projetos em tecnologia assistiva. Desde o Auxílios, que é um projeto para interceptar sinais fidedignos para poder controlar as tecnologias, computadores e sistemas de tecnologia da informação, até superfícies de interação que são mais acessíveis. Então, são pelo menos 8 divisões das 12 que têm projetos de tecnologia assistiva historicamente. E aí houve essa discussão no Ministério, né, a partir de 2011, na colocação de tecnologia assistiva como um tema imprescindível para o Ministério. E a discussão era justamente, aproveitando estudos que tinham sido feitos pelo ITS, que é o Instituto de Tecnologia Social, da professora Irma Passoni, a gente buscou, bom, como é que a gente faz para colocar a tecnologia assistiva nesse ministério? Então tinha um debate, vamos criar um novo instituto, o Instituto Nacional de Tecnologia Assistiva. E o que a gente percebeu é que, rapidamente, se a gente fizesse isso, a gente ia tirar a tecnologia assistiva de todos os outros. Então, ao invés de tentar formar um gueto de tecnologia assistiva, que seria muito ruim, a ideia era colocar a tecnologia assistiva em todas as unidades de pesquisa. E uma forma, né, que tem muito a ver com a presidenta Dilma, a forma de atuar, né, que ela busca sempre essa coisa da eficiência, né, e de aproveitar recursos que já estão disponíveis. A ideia foi o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a missão da unidade de pesquisa e colocar na missão da unidade de pesquisa em tecnologia assistiva. Foi isso que foi feito com o CTI, a gente abraçou imediatamente esse desafio. E, claro que houve muito debate interno, mas será que nós estamos preparados? Nossa, o nosso ambiente não é acessível, a gente nem domina muito bem os conceitos ainda, mesmo tendo projetos históricos. E aí vem uma coisa que a Martinha falou: a gente nunca está preparado, tá certo? Então, a gente está sempre muito dinâmico e tem que realmente ir lá e fazer, né? E em alguns momentos a gente passa vergonha, porque um banheiro pode não estar acessível, uma escada pode não estar legal, um elevador, mas ao mesmo tempo também força a gente a melhorar o ambiente, tá? Então, rapidamente o Instituto sofreu uma transformação, né? E uma transformação também na parte conceitual, porque o Instituto nunca tinha tido um funcionário com deficiência. E agora nós já temos pessoas que passaram no concurso, tivemos um concurso recentemente, temos pessoas atuando na fundação,
e seguindo a máxima do nada por nós sem nós também, porque não pode ser assim, né? E acho que o CTI sofreu uma grande transformação. Isso por si só já foi uma coisa muito positiva, porque dá um exemplo para toda a comunidade também, porque o CTI sempre foi um lançador de moda ali na região de Campinas, em termos boa parte da indústria de TI que está lá sempre se beneficiou muito do CTI. É claro que se houver esse exemplo que a gente possa dar no próprio CTI, isso também vai ajudar a transformar a região. Então, eu coloquei aqui uma imagem das várias divisões tecnológicas do CTI, que são várias fotos aí de áreas em que a gente atua, né, voltadas para a tecnologia assistiva. Um detalhamento, então, olha só, próteses e órteses, dispositivos de acessibilidade, apoio a tecnologias livres, acesso universal à informação. Esse é um projeto muito bacana, display táctil, interpretação virtual de línguas brasileiras e sinais, projeto de acesso universal web, qualificação de produtos. Esses são alguns projetos que a gente tem. Qualificação de produto, gente, é uma área, e eu queria insistir nisso, porque é uma demanda que o MEC sempre tem com a gente, né, e o Ministério da Saúde também, que o CNRTA está atuando muito fortemente. Qualificação de produto é a forma mais rápida de levar um resultado para a sociedade. Porque você tem iniciativas de pesquisa em produtos de tecnologia assistiva que são importantíssimas, tá certo? Mas sempre com um prazo longo. Eu sou da área de displays originalmente, tá? Eu trabalho com displays, ou seja, as telas de computador. Eu não conheço nenhuma tecnologia de tela de computador que levou menos de 30 anos para sair daquela ideia de laboratório e chegar no mercado. Desde o LCD, o OLED, todas elas levaram tempos longos, né? A gente tem que estar preparado para investir esses tempos longos, tá? Tem que estar preparado para manter as competências nessas áreas, mas como tecnologia assistiva tem um senso de urgência muito grande, né? Tudo tem que ser para ontem, né? São vidas que a gente estão dependendo desses produtos. A gente tem que ter também uma atividade de mais curto prazo. E qualificação é uma área que a gente está muito deficitário ainda no Brasil para produtos de tecnologia assistiva. E eu considero uma coisa, estamos falando de hardware, né? Um item que a gente precisa colocar muita energia no Brasil para poder garantir que todas essas iniciativas do Viver Sem Limite, seja a aquisição de bens por financiamentos especiais do Banco do Brasil e da Caixa, ou mesmo as compras governamentais de kits, né? Garantir que a gente pode tirar o melhor possível do que já está disponível, né? Então, fazer compras de qualidade, para ter aquele kit efetivamente sendo utilizado no ambiente da escola, ou no ambiente de onde for. Então, esse trabalho a gente já está fazendo com o MEC, né, Martinho? Que está sendo feito já. Agora, precisamos aprofundar mais, crescer mais isso, e não só no CTI, mas como em todo o Brasil, ter essa competência de qualificação. Então, essa é uma forma de entregar rapidamente resultado para a sociedade. Falar o seguinte, a tecnologia assistiva no Ministério é uma mão de duas vias, bom, não sei agora, mas é isso, né? É uma mão dupla, certamente, né? E por que ele é tão interessante? Quer dizer, os assuntos para a ciência e tecnologia são muito interessantes, né? Todos esses assuntos de tecnologia assistiva envolvem temas de fronteira e, ao mesmo tempo, é interessante porque traz o senso de urgência, que às vezes o pesquisador não tem muito, né? Certo? Então isso enriquece demais. E, ao mesmo tempo, colocar essas competências a serviço da tecnologia assistiva, a gente pode acelerar os processos que vão levar esses produtos e serviços para a sociedade. Então tem esse aspecto. Então o Centro Nacional de Referência é uma forma de colocar na missão do CTI a tecnologia assistiva. E aí houve um debate também no começo desse trabalho, porque um dos papéis principais do Centro Nacional de Referência é articular uma rede nacional de tecnologia assistiva. E rede não tem centro, né? Só que por uma questão jurídica a gente tinha que ter um centro nacional de referência para poder entrar no nosso regimento interno. Então, o nome é Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva, mas o apelido é Centro Nacional de Resistência à Centralidade, tá certo? Que é justamente uma forma da gente manter essa noção de que todos os atores são importantes, né, nesse processo. São 29 núcleos, eu acho que a próxima imagem vai mostrar justamente o mapa do Brasil, com diversos pontos marcados. E aí é onde a gente tem representatividade através desse sistema. É um sistema que está em formação, né? Então os laços, as relações ainda estão em formação.
a interdependência ainda está em formação, mas a gente pretende ampliar isso mais. E dá para perceber uma grande heterogeneidade nesse assunto no Brasil, que a gente tem que trabalhar muito. É um processo pedagógico, eu acredito muito nos processos pedagógicos, né? E quando a gente diz que a gente não está preparado, é porque a gente ainda não sabe as coisas, né? E aí a gente tem que aprender a aprender. Então, esse é o processo que a gente tem que construir com esses núcleos, e é um processo que demora um certo tempo e nós estamos trabalhando bastante para isso. Falando de hardware, e pensando como o hardware pode, respondendo a pergunta, como o hardware pode contribuir. Eu vou fazer aqui meio pueril, mas uma divisão. O software entrega mais rápido e o hardware entrega mais disruptivo. Tá certo? Então, você investir em hardware, você vai conseguir gerar inovações mais disruptivas. Eu vou dar um exemplo. Os notebooks só existem porque existe uma tecnologia de cristal líquido. Não é tudo isso que a gente tem hoje, e os celulares também, tá? Tudo isso que a gente tem hoje de acessibilidade é porque trabalhou-se durante décadas para criar uma tecnologia de display que permite a pessoa ter um display no bolso. Não, bom, é verdade. Eu estou puxando a sardinha para o meu lado. Eu também trabalho com peixe. Mas é verdade. Tem outras áreas também, que não é só displays, né? Processadores, memória. Só existem essas coisas que a gente tem hoje no bolso porque alguém investiu bastante em hardware. Tá? Então, voltando aos displays, Martinha, a gente, pela primeira vez, num grande seminário internacional de displays, que foi o da Society for Information Display, que aconteceu em São Paulo, no Mackenzie, esse ano, mais de 400 pessoas do mundo inteiro discutindo displays, a gente colocou na mesa de abertura uma pessoa com deficiência visual, que foi uma grande transformação, porque o display é exclusivo por natureza, né? É excludente por natureza, né? Porque ele é só para as pessoas que... Um software bacana, né? Mas a Fabiana estava na mesa e ela trouxe esse desafio. Gente, como é que a gente faz para o display não ser... Ele já está dentro dele um leitor de tela, ou ele já tem um sistema tátil na superfície, e a gente lançou para os principais pesquisadores do mundo. Eu frequento essa sociedade há muitos anos, é a primeira vez que isso foi feito. E, portanto, já é um resultado do CNNTA, né? E a gente realmente tem essa possibilidade de fazer coisas disruptivas na área de displays, ou em outras áreas também, né? Como também estamos atuando em Libras, né? E uma das tecnologias aí, enfatizando um pouco displays, mas sem querer ficar puxando demais a sardinha, é o display tátil. A possibilidade de você ter um display tátil que ele tem o relevo dinâmico na superfície. Esse é um projeto do CTI, né? E também são coisas para mostrar para vocês o quanto que o hardware pode ser disruptivo. Enquanto que o software entrega rapidamente, você consegue gerar uma solução rápida, o hardware é que realmente vai gerar as grandes inovações que vão modificar a interação das pessoas com os dispositivos. Então, muito obrigado, gente. Essa é a minha contribuição.